Nosso objetivo aqui hoje é falar sobre uma metodologia comprovada, né? É uma metodologia que eu uso já tem bastante tempo para poder ser aprovado em vestibulares, provas e concursos, e por enquanto tem sido uma metodologia de bastante sucesso. Já temos aí, eu vou estar apresentando alguns casos de sucesso muito emblemáticos, né? Casos impressionantes assim, de pessoas que aplicaram essa metodologia e conseguiram ser aprovados. Vamos estar falando um pouquinho aqui de neurociência do aprendizado, tá explicando alguns detalhes de como é que funciona o aprendizado no cérebro humano, tá potencializando o aprendizado de vocês e fazendo com que vocês consigam atingir mais rápido o objetivo principal, que é a aprovação no concurso público, tá ok? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, você que está aqui nos assistindo. Então, vamos começar a nossa conversa aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês que não existe uma ferramenta mágica, uma fórmula mágica capaz de fazer uma pessoa ser aprovada no vestibular, em concurso, uma prova que, uma metodologia revolucionária que seja... que consiga que a pessoa aprenda o máximo possível, sem esforço, e que seja uma coisa tranquila, assim, não, resumindo, não existe milagre. Quando a gente fala de vestibular, concurso público, até existe milagre, mas não é com isso que a gente está contando. A gente está contando aqui com uma preparação bem feita, com esforço pessoal, com a dedicação, né? E essa metodologia... Então, aqui, até hoje, né, a única metodologia de estudo comprovadamente eficaz para todas as pessoas é essa aqui, ó. É uma metodologia cujo sucesso dela é milenar, já foi provada em diversas circunstâncias e ocasiões, né, e é considerado um método de estudo infalível, né? Ou seja, é colocar a bundinha na cadeira e estudar, né? Você vai precisar gastar naturalmente, não tem atalho nesse sentido, né? Você vai precisar de gastar muitas horas, né, de estudo para se fortalecer, a depender do tamanho do seu desafio. Quanto mais difícil for o vestibular, a prova que você vai fazer, mais horas de estudo você vai ter que ter. Então, essa charge aqui é uma charge que eu gosto muito, que ela resume bem, né, o que é a filosofia de quem está estudando para concurso, tá bom? Então, vamos prosseguir. O que é o nosso objetivo nessa conversa? É diminuir as horas que você vai precisar ficar de bundinha na cadeira estudando até a sua aprovação, né? Porque, naturalmente, todas as pessoas, algumas pessoas precisam estudar mais, outras menos, e o que eu quero compartilhar com vocês é um método de estudo que, de maneira geral, ele vai abreviar o tempo de estudo, de preparação para aprovação num determinado concurso, numa determinada prova. Ele vai consolidar melhor as informações, né? A gente usa umas técnicas aqui de neurolinguística e programação mental que auxiliam no desempenho mais rápido, auxiliam na memorização e na aprendizagem, tá ok? Então, vamos começar um pouquinho aqui falando de neurociência da aprendizagem, né? Hoje em dia, a gente já tem, assim, tem muitos estudos científicos, né, no ramo da psicologia experimental, né, no ramo das neurociências, muitos estudos acadêmicos, né, que avaliam quais são os fatores que estão associados com a aprendizagem humana, né? Então, já se tem assim um grau razoável de conhecimento desse assunto, né? Já se sabe hoje em dia que é possível, né, aprimorar, né, a capacidade de aprendizagem, é possível aprimorar a capacidade de memorização, baseado em alguns princípios de como funciona a mente humana, né? Eu vou estar passando aqui para vocês esses 3 princípios básicos que fundamentam uma aprendizagem duradoura de alta qualidade, né? E vou dar alguns exemplos para a gente poder explicar direitinho o que a gente está falando aqui, tá? Então, tem basicamente, né, 3 formas
mais importantes que o cérebro utiliza para poder aprender, né? Uma delas, que é o que a gente usa muito para quando a gente está estudando para concurso público, é a questão da repetição, certo? A outra forma consagrada de aprendizagem que os estudos mostram é a aprendizagem na forma de narrativa, tá? É aprender no formato de storytelling, né? É aprender contando histórias. E eu vou mostrar como é que se faz isso numa preparação para um vestibular, para um concurso. Vocês vão ver que legal, como é interessante, como é possível a gente incorporar essa tecnologia aqui no nosso aprendizado, tá ok? E, por fim, uma terceira forma de aprendizagem é quando a gente memoriza experiências vivenciadas sob um forte apelo emocional, né? Quando a gente está, de alguma forma, apreensivo, quando a gente está com as emoções, né? A flor da pele, quando a gente está, de alguma forma, né? Com um estímulo emocional forte associado, também essas memórias tendem a se fixar melhor na nossa mente. Então, o que eu vou estar passando aqui para vocês hoje é uma forma, né? De fazer um compilado dessas circunstâncias, né, para poder a gente apresentar essa forma de estudo, né, que garante esse aprendizado de forma mais acelerada, tá bom? Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a técnica de repetição, tá? A técnica de repetição é quando você pega um determinado conteúdo e lê aquele conteúdo, ou se debruça sobre aquele conteúdo diversas e diversas vezes, né? Com o objetivo de fixar o conteúdo na sua mente, tá bom? Então, assim, o maior exemplo desse modelo de estudo é estudar pela forma de resolução de questões, né? Hoje em dia já tem sites que fazem, né, essas resoluções de questões, né? Disponibilizam ali 100, 200, 300, 500 questões de raciocínio lógico, de direito constitucional, de direito administrativo, de português, e aí a pessoa entra ali numa imersão e faz ali 200 ou 300 questões ali numa tarde de português, tá ok? E aí, com a repetição, vendo diversas vezes o mesmo assunto, a pessoa tem uma tendência, né, de ir fixando aquele conteúdo, né? A repetição é um método, sim, que funciona, um método consagrado, que é reconhecido pela literatura especializada como um método de aprendizado eficaz, né? A questão associada ao aprendizado por repetição é o seguinte, é que ela é uma forma de estudo que é um pouco enfadonha. Às vezes, ali, ficar debruçado em cima do mesmo tema ali durante 1, 2, 3, 10 horas é uma coisa muito sofrida. Às vezes, não é fácil, né? Tá fixando esse conhecimento quando é utilizado só essa forma de aprendizado, tá bom? Então, eu sempre recomendo também, eu não recomendo que o estudo seja baseado só na questão da repetição, tá? Porque existe uma tendência de a pessoa aprender, mas se ela não tiver as outras duas ferramentas associadas, existe uma tendência de que, com o tempo, a pessoa acabe se esquecendo daquele conteúdo, tá? E o problema do estudo só por repetição, né, é o seguinte: às vezes, os conteúdos eles não são fixados assim nos seus detalhes. O cérebro ele tem uma tendência de aprender os conteúdos agrupando, né, a compreensão, fazendo um consolidado de informações, né? E às vezes a gente se lembra com mais facilidade do conceito do que do detalhe. Só que o concurso público, o vestibular, precisa desse conhecimento integrativo, mas ele também precisa do conhecimento de detalhes, né? E aqui eu vou apresentar uma questãozinha de concurso, né? Uma questão de concurso muito comum, né? É um tema que é recorrente aí nos concursos públicos, vira e mexe a gente encontra uma questão parecida com essa aqui. Quem já está estudando há um tempinho para concurso já viu alguma questão parecida com essa aqui, é uma questãozinha de direito administrativo, tá ok? Então, olha só, são princípios expressos da administração pública federal. Aí ele tem ali 5 itens, né? Item A, B, C, D ou E. E aí, quem está no bate-papo aí, quem é que vai arriscar? Alguém já está estudando concurso suficiente, que já viu isso aqui? Qual é a questão errada aqui?
desses itens, aqui no bate-papo, quem é que vai? Pois é. Publicidade? Eficácia? Olha o Patrick ali. Eficácia, tá errado, o Patrick? Pois é. Vamos voltar aqui para nossa... Acertou o Patrick. Olha só. Por quê? Não é eficácia, é eficiência. O que está escrito na Constituição, né? Ali a partir do artigo 37 ali da Constituição, que fala da administração pública, é o princípio da eficiência, não é eficácia. Agora é o seguinte, se você está estudando só pela questão da repetição, né, na hora que esse conceito aqui se apresenta, é muito difícil que a pessoa tenha essa consciência de saber discernir que uma coisa é uma e a outra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe diferença entre eficiência e eficácia. Então, só estudar pelo formato de repetição, ela não garante a aprovação, né? E por quê? Porque a pessoa pode se deparar com uma questão como essa, ela pode ter feito diversas questões. Se no momento ela se encontra com essa questão aqui, ela não vai conseguir... É difícil que a pessoa tenha essa malícia de reconhecer a diferença entre essas duas expressões tão parecidas, tá ok? Então, o método exclusivamente baseado na repetição, ele não é recomendável por isso. Eu vou te mostrar aqui mais na frente qual é que é um método que a gente acrescenta nessa equação aqui, que ajuda a não errar esse tipo de questão, tá bom? Vamos agora apresentar uma segunda forma de aprendizado, né? Que é o aprendizado baseado na contação de histórias, né? O aprendizado baseado nas narrativas, tá? Todo mundo, o ser humano gosta de história, né? E por que o ser humano gosta de história? Porque o nosso cérebro, ele é feito, ele é projetado, ele é desenvolvido para a gente aprender com histórias, no formato de histórias, né? A narração, ela é uma coisa, ela é um fator de aprendizado muito poderoso para o nosso cérebro. A gente, às vezes, tem dificuldade de fixar uma informação solta, mas quando é uma informação contada na forma de uma narração, que tem um enredo, que tem um personagem, que tem um acontecimento, que tem um evento triste, que tem uma recuperação, que tem uma superação, a gente tem mais facilidade de memorizar. Quer ver? Aqui, eu gosto de dar um exemplo, né? De um método que eu utilizei quando eu estava estudando, por exemplo, para o concurso de médico do trabalho, né? Foi o derradeiro concurso que eu fiz, que eu fui aprovado, né? Então, olha só, quando a gente estuda para uma prova de medicina do trabalho, tem alguns detalhes que são muito, como chama, né? Decoreba, né? Que a gente tem que aprender mesmo, não tem jeito. Por exemplo, né? Quais são os... Isso é questão, é cobrado em questão de prova de medicina do trabalho, né? Qual é o risco da exposição do trabalhador à poeira de cromo, né? Cromo, aquele metal, né? E aí, qual que é os riscos, né, da exposição ocupacional ao cromo? Aí eu vou lá no livro de medicina do trabalho e vou lá, exposição ao cromo, e começo a ler aquele livro ali, e tá tentando fixar na memória quais são os riscos, né, que o cromo dá, como é que se detecta uma intoxicação por cromo, como é que se trata uma intoxicação por cromo. Isso aí é muito difícil, assim, não é tão fácil fixar o conteúdo quando ele é apresentado dessa forma, né? É por isso que que eu recomendo, né, e já tem muitos estudos que vão nesse sentido, a construção de narrativas para você poder memorizar. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Aí eu imagino uma pessoa, eu geralmente coloco ali, lembra aí de algum colega de infância, algum amigo que seja da minha infância, algum amigo próximo que eu conheça, né? Eu pego esse meu amigo, por exemplo, eu pego o meu amigo Alexandre, por exemplo, né? E aí eu imagino o Alexandre é trabalhador numa indústria de fabricação de botão de calça, né? Aquele botãozinho de calça jeans, que prega na calça jeans, né? O Alexandre trabalha numa empresa de fabricação de botão de calça, né? E lá, nessa empresa, o Alexandre, os botões de calça, eles são feitos
o metal principal, um dos metais principais na composição dos botões de calça jeans é o cromo, certo? E aí o Alexandre, ele trabalha nessa empresa, né, com manuseando cromo, e o Alexandre desenvolveu umas lesões de pele e nas mãos, né, no local onde ele manuseia o cromo, né, e desenvolveu também umas lesões no nariz, aqui no septo nasal, né, essa membranazinha que tem aqui no meio, entre os dois orifícios do nariz, né? E aí o Alexandre ficou muito doente com aquilo, né? Passou a ter febre, né? E aí um dia ele fez um exame lá na fábrica, né? E nesse exame ele foi coletado o exame de urina do Alexandre, né? E lá na fábrica foi detectado a presença de cromo na urina dele, certo? E aí ele foi encaminhado para o médico do trabalho da empresa, né? E o médico do trabalho da empresa afastou ele do trabalho, administrou para ele medicações com a base de corticoide com coloide de gel, certo? E depois, quando ele melhorou, ele voltou e passou a utilizar luvas de látex com talco para poder manusear o cromo. E aí ele não teve mais alergias, ok? E foi assim que resolveu a história do Alexandre, tá bom? Então, por que eu contei essa história para vocês? É a mesma historinha que eu conto para mim. Eu conto essa história na minha cabeça quando eu tenho que memorizar um conceito difícil, quando eu tenho que memorizar uma doença que tem uma causa, que tem um tratamento e que tem algumas manifestações clínicas, que tem um jeito de fazer diagnóstico. Se você coloca essa coisa toda, junta esses dados todos dentro de uma história, de uma narrativa, com um rosto, com uma pessoa que tem um rosto, né? O nosso cérebro ele é feito para aprender, para memorizar rostos, né? Então, quando a gente usa essas técnicas, ficou fácil. Eu nunca mais esqueci, até hoje eu lembro, entendeu? Até hoje eu lembro os efeitos do cromo no organismo, como é que diagnostica uma intoxicação por cromo, como é que trata, quais são os riscos, certo? E qual é o tipo de indústria que tem mais intoxicação por cromo, tá ok? Então, são técnicas, né? A técnica da narrativa, ela é uma aliada muito poderosa do candidato, entendeu? E aqui não tem limite, você pode contar histórias, né? Criando personagens, você pode pegar os preceitos da administração pública e contar uma história com eles, dar um nome para cada personagem, você dá um nome de um dos princípios da República, de um dos fundamentos da República. Então, tudo é muito... As aplicações da técnica da narrativa são infinitas, né? Existem muitas maneiras de se fazer isso. Então, é importante a gente saber que existe essa técnica para a gente consolidar e memorizar conceitos difíceis, conceitos que envolvem muitos subconceitos, né, dentro de uma determinada informação. Então, a técnica da narrativa ela é muito poderosa. Então, eu recomendo muito que se utilize, sabe? Que utilize essa tecnologia a seu favor. Tem também, né, Agora, uma segunda coisa, né, uma terceira técnica que eu utilizo, né, e que eu recomendo, e que é comprovada cientificamente. No começo eu fazia isso aqui de forma empírica, hoje eu já tenho fundamentação científica para estudar dessa forma, né. Uma terceira técnica reconhecida cientificamente de eficácia para melhorar a capacidade de aprendizado é quando você associa um forte apelo emocional, uma situação que mexe com as suas emoções, que mexe com o seu sentimento, né? Quando a gente associa o desenvolvimento cognitivo, a inteligência, com o sentimento, a memorização, ela fica muito mais forte, tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou dar um exemplo, tá? Onde é que você estava, você que está nessa conversa aqui, né? Onde é que você estava na noite do dia 21 de janeiro de 2020? Hã? Só tem um ano, um ano atrás. Nesse mesmo horário, à noite, no dia 21 de janeiro de 2020. Cadê? Onde é que você estava? Alguém sabe? Lembra?
Alguém aqui se lembra onde é que estava? Não? Nem eu. Nem eu. E por que eu não lembro? Porque nessa data não aconteceu nada, não tenho nenhuma lembrança de que tenha acontecido alguma coisa relevante nessa data, certo? Então, isso aqui não fixa na minha memória como alguma coisa importante. Então, não tem nada, tá? Não ficou gravado nada na minha memória desse dia. Então, com a passagem natural do tempo, os eventos que não têm significado emocional para a gente, eles vão sendo esquecidos. Vão para a linha de esquecimento ali e nunca mais você vai lembrar, a não ser que você tenha ali anotado, que você tenha acontecido alguma coisa muito importante nesse dia, você não vai se lembrar do que você estava fazendo no dia 21 de janeiro de 2020, um ano atrás. Mas agora, vamos aumentar a conversa aqui. Onde você estava na noite do dia 24 de dezembro de 2020? Onde você estava? Na noite do dia 24 de dezembro de 2020. Hã? Tem o quê? Tem um mês. Menos de um mês, né? Menos de um mês. Sem dizer muita coisa, já é mais fácil você se lembrar onde é que você estava e o que você estava fazendo. É bem provável que você se lembre o que você estava fazendo no dia 24 de dezembro de 2020, à noite, nesse horário aqui que a gente está. Onde você estava, com quem você estava, é bem provável que você se lembre, tá ok? Por quê? Porque existe, quando você faz a associação, você começa a lembrar, você vai se lembrar, opa, peraí, foi a véspera de Natal do ano passado, tá bem fresquinho aqui na memória, e eu fiz essa conexão, né? O cérebro da gente, ele faz essas associações de data, local, hora, rostos, né? É uma coisa fluida. Então, é bem provável que você se lembre. Agora, se eu te pedir para você se lembrar aonde você estava no dia 24 de dezembro de 2018, aí já tem 3 anos, né? Aí, embora o Natal seja uma data relevante, né, que mexe com as emoções da gente, que a gente normalmente tende a estar se lembrando, quando o tempo vai passando, essas lembranças elas também vão ficando esquecidas, né? Elas vão perdendo a força na memória. Então, também é uma situação que acontece. Então, provavelmente você não vai se lembrar. É provável, possível que você não se lembre, a não ser que você tenha um bom motivo para se lembrar, é possível que você não se lembre onde você estava no dia 24 de dezembro de 2018, tá? Agora, quem já é mais coroa, quem já tem a minha idade assim para cima, e até algumas pessoas um pouquinho mais jovens, né, vai se lembrar com certeza disso aqui, ó. Onde você estava na manhã desse dia? Quem é da minha idade, ou até quem é um pouquinho mais jovem, eu tenho certeza que se lembra. Lembra onde que estava, lembra o que estava fazendo, tá? Por quê? Porque o atentado, né, o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, foi um evento, uma comoção muito forte na humanidade, né? Quem viu, né, pela televisão, ao vivo, aqueles prédios em chamas, um avião batendo ali no prédio, é uma coisa inesquecível. Para mim, inesquecível. Eu lembro com detalhe o que eu estava fazendo, onde é que eu estava, como é que foi que eu fiquei no dia que eu vi isso aqui na televisão, né? Então, esses slides aqui eu trouxe para vocês para poder mostrar que o fator emocional, quando a gente associa o fator emocional, ele torna muito mais fácil de consolidar qualquer informação que a gente queira, tá? Ah, mas tudo bem, Hugo, mas e aí? Isso aí muda o quê? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Tem tudo a ver. A gente pode usar as técnicas de utilizar o apelo emocional a nosso favor. A gente pode colocar carga emocional no nosso aprendizado de concurso. Mas como assim? Como é que eu faço isso? Aí entra aqui no cerne do modelo que eu explico para o pessoal, quando eu vou falar de resolução, né? Quando eu vou falar de estudo para concurso. A essência do método que eu recomendo,
tá, pessoal? Então, agora já entrando especificamente mesmo dentro da técnica de estudo. A essência do método que eu recomendo é o estudo baseado na resolução de provas de concurso. Ah, Hugo, prova? Não, mas eu faço questão de concurso. Não, meu amigo, você não entendeu. Eu não estou falando de questão de concurso. Eu estou falando de questão de prova. Prova é prova. Prova não é questão de concurso, é diferente. Não, mas como assim? A prova não tem questão? Tem questão, claro. Mas a prova, ela não é um conjunto de 200 questões do mesmo tema, certo? Você pega uma prova, por exemplo, uma prova do SESP, que tem 120 questões, ela tem ali 10 questões de português, tem 20 questões de português, 10 de direito constitucional, 10 de direito administrativo, 10 de direito penal, 10 de informática, 10 de contabilidade, certo? Então, não é linear. A prova é muito diferente. Então, eu recomendo que as pessoas resolvam provas, não questão de concurso. Resolvam prova. E não ficar, não, hoje eu vou estudar direito administrativo, vou estudar o artigo 5º da Constituição. E pego só para fazer questão do artigo 5º da Constituição e faço 500 questões de artigo 5º da Constituição. Beleza, é capaz de você conseguir aprender alguma coisa ali, tá tranquilo. Mas não tem uma carga emocional associada, porque você vai fazer aquilo ali de uma forma mecânica, não é tão fácil manter a concentração. E terceiro, aquilo não fixa na cabeça. É muito mais difícil de fixar na cabeça se você resolve as questões isoladas de um contexto, né? É muito diferente de quando você pega uma prova inteirinha ali, com símbolozão. Ah, eu quero ser escrivão da Polícia Federal, ou eu quero ser agente da Polícia Civil. Você pega ali uma prova de um concurso anterior de agente de polícia, senta e vai resolver a prova inteira. Resolver a prova inteira, fazer um simulado, certo? Não só um simulado de uma matéria, é um simulado de todo o conteúdo. Você vai estar estudando aquilo que cai efetivamente nas provas. E aí, meu amigo, como diz no quartel, né? É faca no dente, entendeu? Por quê? Você vai se dedicar ao máximo para poder tirar a maior nota possível. Você vai colocar ali a carga emocional naquela prova. Você vai fazer aquela prova com gana, com afinco, com vontade de liquidar aquela prova, de tirar uma nota boa, de ter um bom desempenho naquela prova. Então, você vai fazer aquela prova assim, com afinco, com vontade de vencer, com vontade de ser aprovado, de conseguir a nota mínima. Então, se a prova do concurso que você vai fazer são 4 horas e meia, você vai pegar um dia que você tenha 4 horas e meia para estar com dedicação exclusiva, desliga ali o celular, desliga o Instagram, desliga o WhatsApp, vai para o teu canto ali, marca no relógio, 4 horas e meia, garrafinha d'água, barrinha de cereal, canetinha, e vamos resolver uma prova inteira, igualzinha a prova que você vai enfrentar no dia do seu concurso. E por que isso? Porque isso trabalha com a questão emocional. Você começa a associar a vontade, o querer ao seu objetivo de passar, de se dar bem naquela prova, tá ok? Então, é muito importante que você agregue no seu estudo essa dimensão afetiva. Tá, e aí, Hugo, como é que é esse estudo, então? Você pega a prova, beleza. Você vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal? Beleza. Pega a prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal do concurso anterior. Monta uma prova, faz aquela prova e resolve ela. Estuda por ela, que resolve ela inteirinha, do comecinho ao final. Quando você terminar de fazer essa prova, né, você vai pegando tempo de prova, você vai pegando jeito, assim, de como distribuir, fazer a distribuição do tempo de prova dentro do seu estudo, né? E você vai corrigir aquela prova. Você vai pegar o gabarito oficial, vai corrigir e vai ver quantas questões você acertou e quantas questões você errou, certo? E as questões que você acertou, beleza, legal, é bom acertar, a gente fica feliz, fica ali, legal. Mas o aprendizado mesmo, de verdade, ele vem das questões que você errou, ok? A hora de errar a questão é no treino. Então, você vai treinar para errar, com vontade de acertar, se esforçando para acertar. E quando errar, você vai ficar com raiva daquele erro ali, entendeu? Naturalmente, não é coisa para se perder o controle, a pessoa afetar psicologicamente a pessoa. Claro que não é disso que a gente está falando. Mas a gente tem que incorporar uma carga de sentimento com as questões, entendeu? Do tipo assim, velho, como é que eu errei uma questão dessa? Entendeu? Como é que é possível errar uma questão dessa? A questão de
legalidade, impessoalidade, como é que é possível? Como é que foi que o cara errou uma questão? Como é que eu errei uma questão dessa? Tem que alimentar, tem que ficar com raiva de errar aquela questão. Por quê? Quando você fomenta esse sentimento dentro de si, você está conciliando os dois aspectos da aprendizagem humana. Você está conciliando o sentimento com o estudo, com a aprendizagem cognitiva, tá ok? Então, voltando naquela questãozinha, né, que eu coloquei, se você resolve por questão de concurso só, isso aqui passa batido, você não fixa na memória. Agora, quando você está resolvendo uma prova e erra uma questão dessa aqui, meu amigo, dá raiva, dá raiva. Fica com raiva daquilo ali. E aquela raiva ajuda a consolidar um aprendizado, né, para você não errar mais aquele tipo de questão, ok? Veja bem, eu não estou incentivando a pessoa a viver, a ter raiva na vida, é muito diferente, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso aqui é que nem jogar videogame, entendeu? É que nem jogo de lutinha no videogame. Você dá porradinha lá no personagem lá jogando lá o Street Fighter, mas você não vai sair na rua brigando, entendeu? Isso aqui é treino, meu amigo, é treinando para a situação real, tá ok? Naturalmente, não é para deixar que seja uma coisa que faça mal para a pessoa, né? Então, recapitulando, né? Os 3 princípios básicos da aprendizagem humana, né? Repetição, né? E a repetição, ela tá dentro desse método que eu falei. Você vai resolver muitas provas, né? Eu, por exemplo, estudando agora para esse concurso da Câmara Legislativa, que foi o derradeiro que eu fui aprovado, né? Eu resolvi aproximadamente umas 45 provas de médico do trabalho da banca que ia fazer meu concurso. Resolvi aproximadamente 45 provas inteiras, inteirinhas. Tudo na condição de simulado. Eu não estudei nenhuma questão isolada, só simulado. As questões que eu errava, aí eu ia no livro, ia na internet, ia buscar texto, ia buscar livro-texto para poder entender por que eu errei aquelas questões. E aí, com o tempo, o seu índice de acertos, ele vai se graduando, você vai acertando cada vez mais. A primeira prova que você fizer vai ser um fiasco. Já vou ser direto aqui contigo, papo reto. Você vai fazer a primeira prova, você vai tirar uma nota horrorosa, assim, que não dá para chegar nem perto de ser aprovado. Tem gente que desespera e fica com medo de estudar assim. Aí volta para as questõezinhas, entendeu? Porque ali nas questões ela faz ali, vai acertando e fica feliz e tal, mas não aprende. O jeito de aprender é levando porrada, é errando nas provas, é levando porrada das provas, é assim. Você fixa melhor o conteúdo. Então, se você resolveu 40 provas daquele seu concurso que você está querendo fazer, e a partir da 20ª, da 30ª em diante, as 10 derradeiras provas que você fez, com certeza você já vai estar tirando notas muito maiores do que as que você estava tirando no começo do estudo. Vai chegar num ponto que você vai fazer 5, 6 provas seguidas, e em 6 provas seguidas você vai tirar a nota mínima para aprovação do seu concurso, entendeu? Então, esse aqui é o ponto. Isso aí é bom, porque trabalha a confiança, trabalha a calma, trabalha o controle da ansiedade, a pessoa tem mais facilidade para chegar lá na hora e controlar a ansiedade, não errar a questão de bobeira, entendeu? Então, esse é um ponto, né? É importante a gente associar essas 3 técnicas, né, para poder ter uma máxima potencialização da nossa capacidade de aprendizado, tá ok? Repetição, narrativa e forte apelo emocional. O cara que não tem raiva de uma questão que erra, ele não aprende ela. A questão que a gente erra, a gente tem que ficar com raiva. Então, é assim que fixa na memória aquele assunto, para não errar mais questões daquele tipo, tá ok? Bom, então, agora já... Hugo, mas como é que eu vou fazer se a última prova a derradeira prova da Polícia Rodoviária Federal foi 4 anos atrás, 5 anos atrás. A outra foi 10 anos atrás, então só tem 2 provas da Polícia Rodoviária Federal aí nos últimos 15 anos, Hugo. Como é que eu vou estudar só com 2 provas? Vai estourar meu material. Ah, é? Vai, meu amigo, vai sim. Você só vai ter 2 provas de verdade mesmo, só 2 para resolver, beleza. Mas não é só assim que estuda, não é só assim que monta a prova, tá ok? Aqui hoje eu vou estar te ensinando a montar as suas próprias provas. Você vai montar as questões de prova, tá? Eu vou te ensinar, a gente vai progredindo aqui, eu vou te ensinar como é que faz isso, tá bom?
E aí, meu amigo, você vai montar, se a sua prova no dia, você já viu no edital, sua prova vai ter 120 questões, você vai montar uma prova de 120 questões. São 20 de português, você vai botar 20 questões de português. São 30 de direito constitucional, você vai botar 30 de constitucional. São 30 de código de trânsito, você vai botar 30 questões de código de trânsito. Você vai montar uma prova que seja muito parecida com em termos de organização, com a prova que você vai enfrentar no dia, com o mesmo número de questões, tá ok? E aí, depois que eu vou ensinar vocês, tem uns sites aqui que fazem isso, que é muito legal, que facilita muito a vida do concurseiro. E aí, meu amigo, estudar resolvendo prova. Resolve uma prova, a razão, a proporção que eu recomendo é o seguinte: resolve uma prova uma tarde você resolve uma prova e gasta, quando você está com a dedicação exclusiva, né? Gasta mais uns 2 ou 3 dias para corrigir aquela prova. Tempo, né? E estudando, assim, profundamente as questões que você errou. Estudando o erro. Por quê? O erro é uma coisa que, naturalmente, ninguém gosta de errar, né? Causa um desconforto, causa ali um mal-estar. Você está estudando uma questão que você errou. E é esse mal-estar que abre uma janela de oportunidade de aprendizado. É por aquela sensação ruim que a pessoa fica quando erra, é que abre uma janela que facilita muito a consolidação da informação, ok? Então, altamente recomendável que você faça isso, tá ok? Outra coisa, simular condições reais de prova. Simular condições reais de prova. Como é que é isso? É aquilo que eu falei, é marcar no relógio, tempo. Precisou ir no banheiro? Levanta, vai lá no banheiro, entendeu? Você é seu fiscal, naturalmente, né? Você não vai ficar consultando na internet a resposta da prova. Ô, meu, qual é? Você tem que fazer prova de verdade. Garrafinha d'água, barrinha de cereal, canetinha, entendeu? Para você simular uma situação real mesmo que você vai ter ali no dia, tá? Então, é simular condições reais de prova. Para você não chegar lá na hora da prova e dar branco, e dar batedeira no coração, e dar tremura na mão, entendeu? Quando você faz isso 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 vezes em casa, você já resolveu 30 provas em casa. A hora que você senta lá para fazer a prova, tá tranquilo, você já lembra por onde começa, você já acalma a mente, você já tem um ritual próprio de se acalmar para aquilo não roubar o seu desempenho na hora da prova, ok? Depois, né, de fazer esse simulado, você vai corrigir a prova. E a correção é desse jeito que eu falei, é corrigir com raiva, minha amiga, é corrigir com raiva de ter errado, entendeu? Não pode ser confortável errar. Errei, tudo bem, tranquilo, da próxima eu acerto. Negativo, meu irmão. Não tem essa, não. Errar e botar para quebrar para poder estudar. A Juliana quer fazer uma pergunta? Juliana, pode mandar. Pode falar. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Juliana. Bem-vinda. É uma pergunta bem simples. Sobre isso, de fazer o simulado, né? Para quando chegar na hora, né, do concurso, não ter nervosismo, né, ter uma concentração. Em que local que eu faço? Na minha casa? Por que eu estou perguntando isso? Porque não estou afirmando, tá? É uma pergunta mesmo, assim. Será que vale a pena fazer essas 30, esses 20, 40 vezes de simulado, né? Dessa questão emocional dentro de casa? Porque dentro de casa está sujeito a acontecer 1000 coisas, né? Sei lá, tá com a porta fechada assim, aí o cachorro começar a roer lá, sei lá, um exemplo, né? Ou então o vizinho começar a britadeira, ou alguém ligar lá para você, a campainha, né? Como que é em relação ao local para fazer isso? Como certo. Que você vê? Muito bom, muito boa sua pergunta, Juliana. O local, Juliana, depende de cada um, certo? Cada um tem as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Como diz, né? O derradeiro concurso que eu fui estudar, eu aluguei uma sala. Eu aluguei uma cabine numa sala de estudos, né? Não é caro, era 200, cento e poucos ou 200 e poucos reais por mês. Eu tinha uma cabine lá numa sala de estudo silenciosa, total, longe da minha casa. Juliana, eu tenho 5 filhos aqui em casa. Você acha imagina o que é estudar com 5 filhos dentro de casa. Imagina se é possível fazer isso.
não ser interrompido? É impossível com 5 filhos dentro de casa. Então, quando eu precisei estudar, eu aluguei uma cabine de estudos num local para eu não ser interrompido. Mas depende muito, sabe, Juliana? Depende muito, assim, de cada pessoa, da estrutura que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem um escritório em casa. Eu também já estudei muito na biblioteca da UNB, muitas e muitas horas ali na biblioteca da UNB, na Biblioteca Nacional aqui em Brasília, que também é muito boa para poder estudar, tá ok? Então, tem muitas formas, tem muitos lugares, né, confortáveis, assim, que tem essa possibilidade, tá? De estudar. Mas você tocou num ponto muito importante. É bom que a pessoa prepare o seu ambiente, né? É importante preparar esse ambiente para ele estar ali apto, né? A pessoa poder estudar com segurança, com tranquilidade. Quer ver? Olha só, olha aqui. Então, oi para a galera, Heitor. Por exemplo, esse bonitão aqui, né? Não é tão fácil assim estudar com ele perto e com os irmãos dele aqui perto. Então, eu precisei arrumar um canto para poder estudar. Aí, Juliana, tem que fazer um esforço nesse sentido aí mesmo, sabe? As interrupções, assim, elas atrapalham muito o desempenho, sabe? É claro que cada um tem a sua realidade, cada um parte de um patamar diferente, tá? Mas isso aí que você falou é muito importante. É bom a pessoa preparar o seu ambiente de estudo, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, ok? Estudar as questões que errou, né? E estudar aquelas questões que você acertou no chute, que você não tem tanta certeza assim do conteúdo, né? Qual que é a grande vantagem desse método de estudo que eu ensino aqui? É que a pessoa ela não gasta tempo estudando coisa que não cai. Pensa bem, você está só estudando, resolvendo prova. Você não vai estudar bobagem, meu amigo. Você vai estudar focado. As provas, elas são uma linha mestra, assim, né? Uma espinha dorsal do estudo do concurseiro, sabe? Porque a linha de estudo, ela vai ser pautada por questões que, de fato, que realmente caem na prova. Você não vai gastar seu tempo ali. Vou te dar um exemplo, tá? Olha aqui, eu estou com um livrão aqui, ó. Estudos da Lei Seca, tá? É um livro da minha esposa, estou estudando aí para um curso jurídico, né? Se você pega aqui, ó, são, meu amigo, deixa eu ver quantas páginas aqui. Não tem nem página o negócio. Olha o tamanho, né? De lei. Isso aqui é lei. Tudo legislações diversas, tá ok? O que é o mais importante aqui dentro? O que eu preciso estudar disso aqui que está aqui dentro? Eu vou pegar, se eu começar a ler do comecinho até o final, eu vou ler todos eles no mesmo nível de sentimento, entendeu? E no mesmo nível de dedicação. Eu não vou dar mais atenção para o que é mais importante. As provas, a resolução de provas, ela monta uma espinha dorsal orientadora do estudo, certo? Então, por isso que eu sempre recomendo estude por prova, não por questão. E outra coisa, outra vantagem de estudar por provas, né? As provas, elas fomentam aquele mecanismo da repetição. Você vai vendo diversas vezes o mesmo assunto. Você vai ver direito constitucional desde o primeiro dia de estudo até a véspera da prova. Você vai ver direito administrativo desde o primeiro dia até o dia da prova. Português desde o primeiro dia até o dia da prova. E você vai saber quais são os assuntos que caem mais e quais são os assuntos que você precisa estudar. E, mais importante, como é que esses assuntos são cobrados em prova, ok? Então, essa é a cerne do método, é o estudo baseado na resolução de questões de prova, tá? Essa é a essência da essência do método, tá bom? Então, como eu falei, né, o estudo ele é baseado na resolução de prova, na resolução de provas e não na resolução de questões, tá ok? Então, olha aqui, Juliana, a hora que você pega uma dessa aqui na cara, assim, abre ela e fala, caraca, meu irmão, agora é de verdade, entendeu? É muito legal isso aqui, é muito legal. Você já olha aqui, já vê o distintivozão ali, olha só, caramba, cara, o trem é sério mesmo, entendeu? Você já vai se familiarizando com aquele ambiente de prova, com o ambiente de concurso, tá ok? Então, é por isso que eu recomendo, faça a prova inteira e distribuída dentro dos tópicos do seu edital, né, que você vai enfrentar lá no dia, tá bom?
Então, voltando aqui, né? Teoria da aprendizagem, né? A teoria da aprendizagem ela é baseada na repetição, no forte estímulo emocional e na narrativa, tá ok? E agora, olha só, um slide que eu gosto muito de mostrar, que é esse aqui, tá? É o seguinte, sabe, é muito fácil ver, né, os exemplos, assim, de quem chegou lá, de quem conseguiu, de quem teve sucesso em algum objetivo. Poxa, o cara passou no vestibular difícil, caramba, ver as vitórias, né, é muito legal, e é o que aparece de fato, mas ninguém imagina que por trás de cada vitória as milhares ou as diversas derrotas que aquela pessoa enfrentou, né? Eu considero, estudando por esse método, cada questão que eu erro é uma derrota que eu tenho que superar, entendeu? Então, a hora de errar, a hora de fracassar é no treino. Fracassa, porque é o fracasso, é o jeito de aprendizagem do ser humano. O ser humano aprende, uma das formas principais que o ser humano aprende é pela dor, é apanhando, então errando. Errando questão de prova é que a gente aprende a não errar, certo? Então, a hora de errar é no treino. Quanto mais questões você errar no treino, menos você vai errar na prova, tá ok? Então, eu gosto muito desse slidezinho aqui, porque ele diz isso aqui, né? Aparentemente, tem gente que vai mostrar só o lado fácil da coisa, só a vitória, só o que deu certo. Mas por trás de cada coisa que deu certo, tem muito treino, muito suor, muito erro, entendeu? Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Então, olha só. Beleza, Hugo, entendi, legal, me convenceu. Vou treinar agora resolvendo simulados, né? Simulados em situação real de prova. Onde é, Hugo, que eu consigo essas provas, né? Aqui, ó, aqui tem alguns sites que eu recomendo, tá? Para você poder estar montando ou conseguindo as suas provas, tá bom? Por exemplo, esse site aqui foi o primeiro, um dos sites antigos, sabe? É o PCI Concursos, tá? Quem quiser anotar aí, tá aqui na tela, quem quiser anotar, tá bom? Outro site que é bom, que eu recomendo também, é o site do Questões de Concursos. Esse aqui, ele tem uma versão gratuita e tem uma versão para assinantes, tá? Eu recomendo, meu amigo, você está estudando mesmo para concurso? Vale a pena, faz um investimento ali, assina uma dessas bases de dados aqui de concurso. Não é caro, é um valor mensal, assim, bem razoável, dá para fazer uma assinatura compartilhada com um amigo, com um colega, tá ok? Tem o Tech Concursos também, que é uma outra plataforma de consolidação de questões de prova que você pode usar para montar os seus simulados, tá ok? Então, esses aqui são os principais sites que eu recomendo para a pessoa utilizar para poder montar as suas provas, né? As provas dos concursos que ela vai fazer, tá bom? Então, como montar as provas, né? Como fazer essa montagem de prova de simulado, né? Naturalmente, a prova da Polícia Federal, aí nos últimos 10 anos, teve 3 provas de agente de polícia. 3 provas não dá nem para saída, entendeu? A gente vai precisar de muito mais do que isso para poder treinar. Nós vamos ter que montar uma coisa que um dos meus alunos batizou de Franken Test. Franken Test é tipo um Frankenstein, assim, sabe? Pega o braço de um, a perna do outro, a cabeça de um, e monta ali um Frankensteinzinho, sabe? Um Frankenstein é o nome das provinhas montadas, sabe? Eu vou ensinar agora você aqui como é que você faz uma dessa, quer ver? Aqui, ó. Estão vendo a minha tela aqui? Opa, essa não, essa aqui, ó. Aqui, ó, estão os planos aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui é concurso, tá? Eu tenho a assinatura desse site aqui, tá bom? Minha esposa tem a assinatura dele, então eu vou fazer pela assinatura dela, tá ok? Então, ele vem aqui, ó. Questões, notícias, disciplinas. Você vem aqui no questões, clica aqui, ele vai abrir as questões aqui, tá? Você pode clicar assim aqui, ó, meu desempenho, aqui, ó. Você vem aqui nos meus simulados, tá ok?
Então, eu não criei nenhum simulado ainda. Então, eu vou criar um simulado. Então, vamos supor que no meu concurso caiam 10 questões, eu vou fazer um concurso do CESP, tá? Do SEBRASP, né? E vai cair 20 questões de português. Eu venho aqui, ó, marco a disciplina que eu quero, ó, português, tá ok? Banca, SEBRASP, tá ok? Nível superior, tá ok? E pronto, não vou marcar mais nada. Esses filtros já tá bom. E mando filtrar. Aí, olha o tanto de questão que ele vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Ok? Então, eu venho aqui, ó, e marco essa questão aqui, ó. Simulado. Polícia Federal 1, tá ok? É o nome desse simulado. Quantidade de questões por disciplina. Bom, eu falei que ia ser 20, né? Ok. Montei um simulado. Ok. Entendeu? E aí, aqui, né, aqui dentro, eu vou estar selecionando quais são as questões que eu vou colocar dentro do simulado. O site ele é bem intuitivo, ele é bem tranquilo de fazer isso aqui, tá ok? Tá aqui o simulado, tá? Entendeu? Então, nesse caso aqui, ele já montou automaticamente as 20 questões de português, tá ok? E aí você tem umas ferramentas aqui dentro do site, que isso aqui eu não vou entrar nos maiores detalhes agora, que isso aqui você pode fazer depois, tá? Que você monta, você junta, e ali monta a sua prova completa, com os seus 120 questões, tá ok? E monta um simulado completo. Depois que você montou essa prova, você deixa ela, você separa, gera um PDF ali com aquela prova e vai resolver. É simples, não é difícil, entendeu? Você montou e vai resolver o seu simulado, tá ok? Então, essa é uma técnica que eu recomendo, né, para poder resolver quando você não tem muitas provas, assim, de um determinado concurso, né? Então, monta. Ou, às vezes, você quer ver um exemplo? Outro jeito que dá para fazer também, entendeu? Você pega, olha só, um exemplo maneiro, que eu uso muito também, é um jeito que eu uso para fazer esse Frankenstein também, tá? Eu pego, por exemplo, eu estou estudando para fazer o concurso, pensa aqui comigo, eu estou estudando para fazer o concurso, a Juliana, que disse que vai fazer o concurso dos bombeiros, né? Eu vou fazer o concurso dos bombeiros do DF, que é o que eu estou querendo, tá ok? Por onde que eu vou estudar? Eu vou lá e pego uma prova do concurso dos bombeiros do Amapá, bombeiros do Tocantins, bombeiros de São Paulo, e vou resolver a prova dos bombeiros de São Paulo. Ah, Hugo, mas aí não, aí eu vou estar resolvendo questão de legislação do Estado de São Paulo. Aí o que você faz? Você vai lá e tira aquelas questões da legislação de São Paulo e bota no lugar dela, você tira aquelas 10 questões de legislação de São Paulo e no lugar dela você vai no que concurso e cata 10 questões de legislação do DF e coloca no lugar delas. Olha que fácil. Você monta, assim, os Frankensteinzinhos, entendeu? Os seus simulados Frankenstein. E aí vai resolver por eles, naturalmente corrigindo com o gabarito de cada um, né? E estudando depois. Então, esse é o modelo, né? Do Frankenstein para estudo de concurso, tá ok? Então, altamente recomendável. Eu recomendo mesmo que a pessoa aprenda a utilizar essa técnica, tá? Então, muito legal mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta legal aqui do João, tá? O João Dias perguntou aqui. Hugo, quanto tempo de estudo você recomenda por dia? Rapaz, tu perguntou... Eu não sei se você perguntou para a pessoa certa não, viu? Porque eu recomendo 16 horas, 18 horas, 15 horas, mas o que eu recomendo mesmo é quantas você tiver, tá? Todas elas que você tiver disponível. Eu gosto de estudar período pesado. Eu prefiro passar 3 meses de dedicação exclusiva do que 1 ano de dedicação espalhada, entendeu? Então, não tem um limite, sabe, o João? O que é uma coisa que eu vejo assim, sabe, o João?
É muito difícil a gente estudar um assunto que a gente não gosta, estudar de uma forma que não é cativante, estudar de uma forma que não agrada a gente, estudar de uma forma monótona. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Tipo assim, ó, João, pegar um folhosão desse aqui, ó, estudos da lei seca, e ler isso aqui, assim, passar 8 horas, 10, 12 horas por dia lendo isso aqui, velho. Olha aqui eu também da letrinha, João. Olha aqui, velho. Entendeu? Meu irmão, isso aqui é um sofrimento. Eu não sei se eu dou conta de estudar desse jeito. Agora, João, bota uma prova para mim. Bota a prova para eu resolver. Meu amigo, com gana, com vontade ali de detonar aquela prova, de tirar uma notona, entendeu? Aí é outra história, João. Aí não tem limite, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu falo também, sabe, João? Que eu acho muito importante para estudo, para concurso, estudo vestibular, para trabalho e só para tudo na vida, tá? A gente tem que procurar dar um jeito, João, de que seja legal, cara. Tem que ser legal, entendeu? Tem que ser gostoso estudar. Tem que ser assim, tipo, a gente tem que arrumar o jeito da gente de tornar aquilo ali gostoso, aquilo ali legal. Porque se a gente estuda assim, na marra, obrigado, porque tem que estudar, é muito difícil, sabe? O cérebro, o cérebro é um bicho malandro, cara. O cérebro do ser humano. Quando ele não está assim motivado, o cérebro ele prega umas armadilhazinhas, prega umas pecinhas, assim, sabe? Para a pessoa não dar muito para falhar, sabe? Então a gente tem que estar querendo mesmo, tem que estar assim, querendo de verdade estudar, com gosto, com alegria, para a gente poder fazer a coisa bem feita, sabe? E aqui, o João, para você poder conseguir passar o mais tempo possível ainda de frente assim dos livros, né, e das provas e estudando, tem uma técnica que é legal, que eu recomendo também. Aquela técnica que eu falei de contar história, ela é muito legal. Quando a gente está assim num momento que está começando assim a estudar meio na marra, a gente conta não, é hora da história, hora da historinha, sabe? Eu faço isso também de vez em quando. Hora da historinha, e aí eu vou sentar ali e montar na minha cabeça alguma historinha, algum enredo, né? Com personagens, alguma historinha ali para poder ajudar a incorporar e a fixar aquelas memórias. Porque a hora que você, meu amigo, é natural do ser humano, viu, o João? É natural. Quando você começa a ouvir uma história, alguém contando uma história, aquilo tem uma atração tão magnética assim para o ser humano que o ser humano não consegue deixar de ouvir, entendeu? Ele está ouvindo uma história, ele para e vai ouvindo até chegar no final da história. E as histórias, elas são uma forma muito interessante de burlar, né? De contornar a resistência do cérebro da gente, sabe? Quando a gente está fazendo uma coisa ali que está contra a nossa vontade, contra o que a gente gosta e contra o nosso querer, o cérebro ele bota ali umas barreirazinhas, sabe? Para atrapalhar a pessoa a desenvolver, a assimilar aquele conteúdo, sabe, João? Então, eu vou te dar um exemplo, do tanto que isso é verdade. Olha só, vou te dar um exemplo que eu não sei se você já tem filho, João, se você já tem filho adolescente, ou uns meninos assim lá para os 10 anos de idade para cima, sabe? Eles começam a ficar assim, às vezes, um pouco rebelde, assim, com as coisas que o pai e a mãe falam, sabe? Eles começam assim, às vezes, se você fala uma coisa assim do tipo, olha, menino, não pode desobedecer o papai, viu? Não pode desobedecer o seu pai. Ele, tipo, ele cria ali uma barreira ali na frente dele, né? Para bloquear para não receber aquela palavra ali que você está colocando, entendeu? Aí você pega e faz o seguinte, né? Como é que eu aprendi a contornar essa barreira? Com meus meninos funciona bem. Hoje em dia eles já estão mais espertos, eu estou tentando ser mais criativo, tá? Mas funciona bem, tá? Na maioria das vezes. Você conta uma historinha para ele. Aí você conta assim: olha, então vem cá, o Joãozinho, eu vou te contar a história de um menino. Era uma vez um reino que tinha um rei, né? E esse rei tinha um filho. E esse filho, ele gostava muito de brincar fora das muralhas do castelo. Aí um dia, e o pai dele sempre dizia: filho, nunca saia das muralhas do castelo, lá fora é perigoso. Mas o menino não dava ouvido para o seu pai. Um dia, ele saiu da muralha do castelo e foi brincar de bola bem afastado, numa floresta. Aí,
apareceram 3 ladrões, né? E disseram para ele que ele teria que dar a sua coroa de príncipe, ou então eles iriam matá-lo, né? E aí o menino ficou tão apavorado com aquilo que teve que entregar a coroa de príncipe para os ladrões, né? E os ladrões levaram. E ele voltou para casa envergonhado perante seu pai, porque ele tinha perdido a sua coroa. E ali o seu pai aplicou nele um sério castigo. E ele ficou durante 3 anos tendo que viver como os plebeus, tendo que carregar feno, tendo que carregar balde de água. E só depois de 3 anos foi que ele pôde voltar a usar a sua coroa e voltar a ser um príncipe, certo? Eu conto essa história, os meninos ficam, caraca, vidrado, abre o olhão assim, escuta a história até o final e desarma, porque não é com eles, entendeu? Você está contando uma historinha. E aí ele vai assimilando o contexto, o conceito de que desobedecer o pai é ruim, ele assimila, entra assim, sem ele perceber, entendeu? Aquele conceito. Muito melhor do que se eu ficasse dizendo para ele que ele tem que obedecer, entendeu? E o nosso cérebro, para quem está estudando, funciona também. Também é desse jeito, meu amigo. Ele tem resistência ao aprendizado, entendeu? Então, essas historinhas, essas narrativas, elas ajudam a gente a contornar essas resistências internas que, às vezes, o cérebro da gente tem, sabe? Ao aprendizado de assunto chato, tá? Assunto chato, meu amigo, ninguém gosta de estudar assunto chato. O cérebro da gente resiste quando a gente quer estar estudando um assunto chato. Então, você tem que dar um jeito de transformar ele legal. Tem que virar legal. Então, se você conta história, o chato vira legal, sabe? Então, é uma excelente forma de você burlar, você contornar a resistência natural própria que a gente tem de estudar assunto enjoado e poder estudar achando bom. E aí, meu amigo, 8 horas por dia, 10, 12, 15, é pouco, tá? Então, aqui. Nas provas objetivas, né? Tem o pessoal sempre pergunta, né? E aí, eu chuto nas provas? Eu devo chutar? Eu não chuto? Como é que é isso, né? Quando a gente está estudando, a gente tem que aprender, tem que ir calibrando a mira nos chutes. Sim, é importante. Eu recomendo que não se chute só aquelas questões mesmo que você não tem a menor noção. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, não, que no formulário de inscrição, que eu, no folderzinho, né, que foi mandado, né, da promoção, lá tem um link para um vídeo muito legal, onde eu explico, né, técnicas para resolver prova, técnicas assim de utilização de processamento cerebral em segundo plano, técnicas de treinamento para você poder fazer essas provas de uma forma mais eficaz, tá? Então, eu recomendo, é um vídeo que já está no YouTube, tá bom? Naquele folderzinho que você recebeu no WhatsApp, lá tem o link para esse vídeo. Então, eu recomendo que quando terminar aqui, vai lá, assista esse vídeo, porque lá eu falo isso aqui detalhado, falo sobre chute, técnicas assim, de resolução de provas, técnicas de usar o subconsciente para poder aprender sem a gente perceber, técnica de resolução de prova discursiva com resolução em segundo plano, técnica de processamento em segundo plano, é muito legal. Vocês vão gostar muito. Então, quem puder, vai lá, assiste o vídeo, que é muito legal, uma complementação muito importante para essa nossa conversa de hoje, tá? E aqui, isso até então a gente está falando das provas de maneira geral, né? Tem um outro aspecto que é importante também na preparação do concurseiro e do vestibulando, né? Legal, olha aqui o João. O João tem 15 anos, né? Agora que eu estou vendo. Vai começar a fazer o PAS 1 ainda esse ano. Muito bom, João. João, tem provas do PAS 1, já tem mais de 20 anos de prova. Você vai ter prova para brincar aí, meu amigo. Você não vai nem precisar montar os Frankenstein que eu te falei, sabe? Se o teu negócio é o PAS, tu estuda por essas provas dos PAS dos anos anteriores, tá? Viu, ô João? E eu passei pelo PAS também. Quando eu entrei na UNB, eu também entrei na UNB pelo PAS, tá? É uma das melhores formas de acesso para a UNB, é o PAS. Então, sucesso, viu, Joãozinho? Então, é importante a pessoa treinar também
para as provas discursivas, tá? O treinamento de provas discursivas, ele é muito importante também, tá bom? Então, tem alguns, e a pessoa a filosofia, meu amigo, é a mesma. Resolver fazer redação em situação real de prova. Se você vai fazer a prova da Polícia Federal, são 5 horas de prova, e dentro da prova são 120 questões objetivas e mais uma redação ainda, entendeu? Então, meu amigo, você não vai fazer uma num dia, outra no outro, velho. Não vai fazer isso. Você vai pegar e vai resolver num dia que você possa fazer tudo. Tem que ter uma redação ali no meio. Você vai treinar também com a redação e vai fazer redação. Mas e aí? Mas a redação não tem gabarito? Como é que eu vou aprender a redação? Aí, meu amigo, tem muitas formas, tá? Você pode fazer a sua redação e se você tiver essa sorte, tiver alguém que possa corrigir essa redação para você, meu amigo, é uma sorte muito grande. Apresente para essa pessoa, um corretor, alguém que tenha assim traquejo, que tenha facilidade, que conheça, né, os princípios básicos da redação de concurso, entendeu? Essa pessoa vai estar fazendo essa correção para você. Se você não conhece ninguém, não tem ninguém que esteja disponível para estar fazendo isso para você, isso aí tem muita gente que faz isso aí de forma profissional, tá? Tem alguns sites na internet que fazem correção de redação, tá? Eles dão os temas e fazem correção de redação. Então, vale muito a pena também fazer uma assinatura de um sitezinho como esse, tá? Às vezes tem sites que fazem correção de redação por demanda, cobra ali 25, 30 reais para fazer uma correção de redação, você recebe a sua redação corrigida, com nota, com apontamentos, né, mostrando ali quais foram os erros, e ali com o progredir, né, das diversas redações que você vai fazendo ao longo do treino, sua escrita vai melhorando, entendeu? Não tem outro jeito, meu amigo. Tem que aprender a fazer fazendo. Não tem outro jeito, tá? Tanto prova objetiva quanto prova discursiva, você só aprende a fazer fazendo. Não tem outro recurso, meu amigo. Não tem teoria, não tem estudo sobrenatural. O negócio é o seguinte, se você vai fazer prova, faça prova. Se você vai nadar, nade. Se você vai correr, corra, tá? Então, é assim que se estuda para fazer prova, é fazendo prova, tá? Então, esse aqui é uma recomendação que eu dou, tá ok? Então, aqui tá no slide aqui, tá? Depois no vídeo, quando eu disponibilizar a gravação, quem quiser voltar, não conseguir anotar agora, pode vir aqui nesse site e encontrar isso aqui, tá bom? Essa informação, tá? Então, tem uma terceira dimensão, assim, tem uma outra dimensão, né, que a gente tem que estar atento também, sabe? Quando a gente vai fazer um concurso, uma prova, um vestibular, quando a gente vai enfrentar uma situação desafiadora nesse sentido, sabe? É muito recomendável que a gente tenha, antes de entrar mesmo para dentro do estudo, a gente tem que ter uma estrutura de apoio e suporte, né? Por exemplo, é muito difícil a pessoa sentar para estudar para concurso ou para um vestibular, se ela, especialmente quem já é mais velho, quem trabalha, quem já tem aí uma família, né? Quem já tem obrigações, né? Quem tem conta, quem tem boleto para pagar no fim do mês, entendeu? É muito difícil você conseguir, é mais difícil conseguir sem o apoio da família. Então, é bom fazer acordos com os familiares, explicar a situação, tá? E tá contando com o apoio dos familiares, das pessoas próximas, né? Do cônjuge, do namorado, né? Dos pais, dos filhos, né? Às vezes, a gente precisa contar com todo o apoio disponível, né? Tenha sempre, para quem trabalha, isso aqui é muito importante, tá? Tenha sempre ali umas fériasinhas guardadas ali na sua manga, entendeu? Por quê? Porque quando sair o edital, você pede aquelas férias e usa um mês de férias na véspera da prova, para você fixar para valer mesmo os conteúdos que você está precisando, entendeu? Então, é bom se preparar também nesse aspecto, ter umas fériasinhas guardadas ali, tá ok? É importante também a gente fazer uma preparação emocional, tá? Para concurso, né? É uma coisa assim que
A gente, para chegar num lugar com mais facilidade, a gente tem que se imaginar naquele lugar, sabe? Então, é bom a gente trabalhar as emoções da gente no sentido de estar se convencendo no íntimo, né, de que aquela vaga é sua, de que você vai ser aprovado naquele concurso, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu vou te falar como é que eu fazia, por exemplo, quando eu quis fazer o concurso da Polícia Civil, né? Eu passei no concurso da Polícia Civil para perito médico legista, né? E aí, quando eu quis mesmo entrar nesse concurso, minha amiga, eu quis de verdade, eu quis muito, sabe? Eu ficava me imaginando, entendeu? Eu via uma viatura da Polícia Civil passando na rua, eu ficava babando, olhando a viatura, lá, namorando a viatura, me imaginando lá dentro, pilotando a viatura, com a pistolona na cintura, a camisetona da polícia, entendeu? Então, a gente tem que vivenciar dentro da mente da gente esse sentimento de já estar lá dentro, entendeu? Depois, quando eu quis estudar para o concurso do Senado, eu me imaginava, eu ia lá, eu fui no Senado algumas vezes, eu ia lá dentro, estudei na biblioteca lá do Senado, às vezes eu passeava ali naquele salão azul, lá no carpete do salão azul, ficava me imaginando ali, caraca, com um crachá pendurado aqui no peito, ficava me imaginando, visualizando aquilo, tipo, velho, vai ser massa demais o dia que eu tiver isso aqui, entendeu? Então, isso aí é importante também, essa preparação no aspecto emocional, para a gente se sentir lá dentro, entendeu? Quer ver? Joãozinho está estudando para o vestibular da UNB, né? Pelo menos aqui tem a Sofia, o Vitor também, eu sei que estão estudando para o vestibular da UNB. Então, meu amigo, vai dar uma volta lá no UNB, dá uma andada lá no meio dos Guapuruvu lá, dá uma voltinha. Agora não está muito fácil para fazer isso, tá? A vida universitária está bem diferente, mas é bom. Vai lá, veja o clima do lugar onde você quer ir, se sinta lá, se enxergue lá, entendeu? Se enxergue ali dentro da faculdade de medicina, se enxergue dentro da faculdade de direito, veja você ali, se enxergue como um daqueles alunos daquele lugar, né? Então, isso é muito importante para estar trabalhando dentro de si, esse sentimento, assim, isso ajuda muito a manter a perseverança, a manter o foco, a manter ali direcionado naquele objetivo, tá bom? Então, é muito importante manter isso aí, tá? Outra coisa que eu costumo sempre falar também pro pessoal, cuide do seu sono, cuide do soninho de beleza, entendeu? Estude as suas 10, 12, 15 ou 16 horas por dia, mas não descuide do sono, tá? Não deixe de dormir dentro do necessário, claro, ninguém está falando para você dormir 12, 14 horas por dia aqui, durma o necessário, 7 a 8 horas por dia, né? Para você estar descansado na hora de estudar. Mas por que é importante o sono, né? O sono é o momento do dia quando são consolidadas as informações que são aprendidas durante o dia, né? Aquelas informações, elas fixam mesmo, são gravadas na memória, são separadas. O joio do trigo da memória é à noite, durante o sono. Então, é importante estar descansado, dormir bem, tá ok? E outra coisa que muita gente me pergunta também, já fiz algumas lives sobre esse assunto, que é o uso de medicamentos, né, para melhoria do desempenho, tá? Tem gente que usa, né, que recomenda o uso de medicações à base de anfetaminas, né, para poder melhorar a concentração, tá? Eu não recomendo, porque não tem estudos científicos que comprovem a eficácia, tá ok? Às vezes a pessoa melhora ali a capacidade de foco, ela fica ali focadona, ali estudando, mas ela não melhora a capacidade de retenção do conteúdo, não acompanha no mesmo nível, então é perigoso. Eu não recomendo o uso de medicações com esse objetivo, tá? Naturalmente, se a pessoa tem alguma doença, alguma coisa que atrapalhe o desempenho dela, ela vai se tratar, aí é uma outra história. Mas o uso de medicação com objetivo de desempenho cognitivo maior não é recomendável. Inclusive, pelo contrário, é perigoso mesmo, tá bom? Então,
Outro aspecto que é muito importante, né, é esse reforço da autoconfiança, né? Se você está ali se enxergando naquele lugar, você está olhando para si lá dentro daquele órgão público, lá dentro daquela universidade que você quer entrar, isso aí vai reforçando dentro de você a sua autoconfiança. E quando você junta essa visualização com os bons resultados obtidos no simulado, isso gera uma sinergia, né, uma junção de forças no mesmo sentido, muito poderosa, porque a autoconfiança da pessoa fica muito reforçada, tá? Naturalmente, a pessoa passa a ter bem mais autoconfiança para poder enfrentar o desafio, tá? Então, eu recomendo muito que você use essas duas técnicas, tá bom? Cada vez tirando notas maiores, tá bom? E cada vez se enxergando mais próximo do seu objetivo, tá? Por que eu falo isso? Porque isso aqui vai combater um dos maiores vilões do concurseiro, do vestibulando, que se chama ansiedade, tá? Ansiedade é uma coisa que é capaz de atrapalhar muito quem está estudando para concurso. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Eu nunca vi, eu ainda não vi, tá? Pode ser que tenha, mas eu ainda não vi, nesses muitos anos de concurso, alguém que tira uma nota maior na prova do que tirou no simulado. Eu ainda não vi. Não vi. Geralmente, a pessoa faz os simulados, ela tira ali uma nota, vamos supor, são 120 questões, a pessoa vai acertar 90 no simulado, no dia da prova ela vai acertar 80, 75. Geralmente, eu vou dizer que é impossível porque eu nunca vi, né? Então, assim, é muito difícil uma pessoa tirar uma nota maior na prova, no dia da prova real, do que tirou no simulado. Não vai tirar. Ela só vai render na prova, no máximo, até o nível que ela estava rendendo no simulado. Isso se ela tiver friazona, tranquila, calma no dia da prova. Porque se tiver ansiosa, se na hora da prova ela chegar meio agoniada, meio apavorada, e não tiver feito esse trabalho de preparação mental antes, aí dá o desespero, dá o chamado branco, tá? O branco que algumas pessoas falam, eu já senti, é uma das coisas mais apavorantes que tem, tá? É um assunto que a pessoa sabe, mas na hora não aparece, entendeu? É desesperador isso aí, aquilo lá, entendeu? Então, assim, se você toma esses cuidados, faz essa preparação mental antes da prova, você vai chegar no dia da prova mais calmo, mais tranquilo, mais suave para poder fazer aquela prova, tá bom? Então, preparação mental é muito importante, tá? E por fim, é uma coisa que eu também recomendo muito que se faça, né, é evitar a autossabotagem, né? Se você faz essa preparação mental, né, você começa a identificar os gatilhos, né, que fazem a pessoa se sabotar, né? Deixar perder o foco, ir para o Instagram, ir ficar para redes sociais, deixar as distrações tomarem conta e substituírem a preparação adequada, tá ok? Então, a gente tem que estar sempre de olho, porque a mente prega umas peças, é sujeito a pregar umas peças, especialmente se a gente estiver estudando um assunto enjoado, um assunto cansativo, um assunto mais puxado, tá ok? Então, muito cuidado com isso aqui também, tá bom, pessoal? Outra coisa, aquilo que eu falei, né? Então a pessoa tem que se sentir no lugar, né? Ela tem que estar preparada para se sentir no lugar de quem vai passar, tá? Ela tem que ir para aquela prova para passar e não para fazer prova, tá bom? Então isso é muito importante. Essa coisa desse trabalho mental, de se sentir no lugar, ajuda muito. E aqui, né, para complementar, é uma coisa que eu sempre recomendo, tá? Fiz em todas as vezes que eu precisei, graças a Deus deu certo. É trabalhar também o lado espiritual. Meu amigo, acenda uma vela para o seu santo, meu amigo. Entendeu? Seja ele qual for, entendeu? Peça para o teu santo te ajudar, meu amigo, sabe? Faça tuas orações. Eu gosto do negócio que eu gosto, eu acho massa de fazer, sabe? Fazer promessa. Eu faço promessa para o meu santo, sabe? Quando eu quero assim, um concurso, um desafio, uma coisa mais forte assim, eu faço uma promessona para o meu santo também, sabe? Então,
Estou falando aqui em lato sensu, tá ok? Seja qual for o seu santo, tá? Com respeito a todas as crenças, mas seja quem for aquela entidade, a entidade espiritual que te conforta, que é a quem você se reporta, né? Peça para ele, tá? Peça para essa entidade, para ela te auxiliar, tá bom? E, por fim, né, apresentar aqui para vocês, né, outras formas, né, o que outros pensadores dizem, né, outros professores dizem, né, a respeito da preparação de estudos para concurso, tá? Por exemplo, tem o William Douglas, né, ele é professor, juiz federal, palestrante, escritor. O resumo da opinião dele é o seguinte: concurso não se faz para passar, mas até passar, ok? Então, segundo o professor William Douglas, o candidato deve se preparar fazendo diversos concursos até conseguir finalmente a sua aprovação, ok? Essa é uma forma de pensar. Isso ele ensina nesse livro aqui, ó, Como Passar em Provas e Concursos. 566 páginas para explicar para a pessoa técnicas, né, de estudo. Quem quiser também pode ver outras fontes de informação também, né? O professor Grangeiro, né, que era o dono do Obcursos, que depois se evoluiu e se transformou hoje no Gran Cursos, que é uma das maiores empresas de preparação de vestibulandos e concurseiros no Brasil, né? Ele dizia, eu tive aula com ele dizia que o concurso é maratona. O importante é aprender de fato e não apenas decorar, né? Então, o concurso, a jornada do concurseiro, ela é uma preparação de longo prazo, ok? Então, não é achar que começou hoje e já vai ter resultado amanhã, né? Como quase tudo na vida, a gente começa hoje, um pouquinho a cada dia, né? E vai progredindo até chegar lá na frente. Então, é uma preparação de longo prazo, né? Então, só para a gente finalizar, eu quero apresentar para vocês aqui alguns exemplos, né, de pessoas. Tá aqui os nomes deles aqui, você pode procurar depois no Google o nome desses candidatos aqui que você vai encontrar. São pessoas, amigos meus, que eu tive a oportunidade de treinar mais de perto, né, de forma mais direta, assim, e que aplicaram esse método de estudo e conseguiram ser aprovadas. Tem aqui, ó, dois que foram aprovados em cargo de técnico judiciário, tem um amigo que foi aprovado no cargo de analista jurídico do MPU, e tem aqui o meu caso mais emblemático, que é o caso do Dr. Otávio. O Dr. Otávio foi aprovado no concurso de perito médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, o concurso de perito médico mais difícil do Brasil. E o Dr. Otávio passou. Mas sabe, o caso do Dr. Otávio, ele é tão impressionante, porque o Dr. Otávio, de todos esses aqui, o Dr. Otávio foi meu melhor aluno. O Dr. Otávio botou em prática as recomendações aqui, muito mais até do que eu mesmo. É um típico caso onde o aluno supera o professor. O Dr. Otávio, quando me procurou, querendo estudar para concurso, né, quando eu aceitei ele de discípulo, né, eu expliquei para ele o método, né, e falei, não, beleza, então nós vamos treinar. Aí, faz parte desse método sair resolvendo concursos, tá? Se inscrevendo em concursos. Amigo, você entrou na jornada do concurso, na jornada do vestibular, se inscreva num bocado de concurso, meu amigo, e vai lá no dia fazer seu concursinho lá. Isso aí, para você se familiarizando com a atmosfera dos concursos, né? Por exemplo, a Juliana está estudando para o concurso do bombeiro, a hora que abrir o concurso da PM, faz. Abriu o concurso da Polícia Civil, se inscreve, faz, entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Meu amigo, vira doador de sangue lá do Hemocentro, você faz inscrição gratuita para concurso, ou inteligente. Então, faz isso. Eu fiz isso, entendeu? Quando eu era concurseiro, assim, profissional, eu era doador de sangue do Hemocentro. Eu ainda sou, mas hoje por outros motivos. Mas na época, eu era doador de sangue por causa disso, para poder fazer uma inscrição grátis em concurso, né? E aí o doutor Otávio, ele resolveu que ele ia fazer o concurso da Polícia Civil do DF. Aí ele deu uma sorte, porque 3 meses antes do concurso da Polícia Civil do DF, abriu o concurso da Polícia Civil de Goiás, né? Que, por coincidência, era a mesma banca que ia fazer, né?
Aí eu falei, doutor Otávio, vamos lá fazer esse concurso, doutor Otávio. Aí ele, não vou não, eu nem comecei a estudar direito ainda, eu não tenho a menor chance, não vou não. Aí eu falei, pô, meu irmão, bora lá, cara, eu vou lá com você fazer esse concurso aí. E fui com ele, nós fomos para Goiânia fazer essa prova desse concurso aqui. E nós dois fizemos esse concurso aqui, tá? Eu já era legista aqui em Brasília, ele estava querendo virar. Eu levei ele lá para Goiânia para nós fazer essa prova. Adivinha, doutor Otávio, o que aconteceu com ele? Se lascou, meu irmão. Assim, tadinho, foi uma paulada tão grande, menino, mas tão grande, coitado. Ele ficou eu não sei nem como é que fala esse número aqui, ó. Ele ficou em 532º colocado. A prova foi no dia 8 de fevereiro de 2015. 532 foi a colocação dele no concurso. Eu, que já era espertinho, né? Já era legista, já era experiente com o negócio, sabe quando que eu fiquei? Eu fiquei em 8º. Você viu que nem foi tão difícil assim. Eu fiquei em 8º, doutor Otávio ficou em 532, coitado. Saiu triste ali, meio desolado, mas ele perseverou. Ele aplicou ali esse método que eu ensinei para vocês aqui, ele aplicou mesmo assim e botou para valer mesmo assim. Melhor aluno que eu já tive disparado. Ainda não tive ninguém tão bom, tão fiel assim na aplicação do método quanto o doutor Otávio. Aí, meu amigo, vou contar para vocês aqui, ó. 82 dias depois, 82, não deu nem 3 meses, tá? No dia 31 de maio de 2015, olha, veja bem, 82 dias só 82 dias. Mas o doutor Otávio estudava 15 horas por dia, de segunda a segunda. Foi 82 dias de dedicação exclusiva. Ele não fazia mais nada da vida. Ele ficou só por conta de estudar para esse concurso aqui. E aplicando, assim, minuciosamente a técnica que eu ensinei hoje aqui para vocês, tá? Sabe o que aconteceu com o doutor Otávio? O doutor Otávio ficou em 44º colocado no DF, na prova objetiva. Depois que corrigiu a discursiva, que ele treinou forte também, sabe o que aconteceu com o doutor Otávio? Foi para primeiro lugar no concurso. Primeiro lugar, velho. Eu não estou fazendo propaganda enganosa, não, que muita gente aqui, alguns de vocês eu sei que conhece ele, é o doutor Otávio. Doutor Otávio Castelo, geriatra. Pode pesquisar o nome dele aí na internet que você acha isso aqui, que eu estou falando. E o doutor Otávio, veja bem, o doutor Otávio ficou em 532º, 82, isso no Goiás, no concurso de Goiás, que é bem mais fácil, ele ficou em 532. 82 dias depois, ele ficou em primeiro colocado no concurso do DF, de médico legista do DF, que é um dos concursos mais difíceis que existe para perito no país. Ele ficou em primeiro colocado. E aí? Beleza? Quem não estiver acreditando, que eu não acreditaria não, tá? Eu só acredito que eu vi, tá? Mas se eu não tivesse visto, eu não acreditava não. Mas quem não estiver acreditando, procura o doutor Otávio e pergunta para ele. Conversa com ele se isso aqui não é verdade. Entendeu? Primeiro colocado no DF, só aplicando essa metodologia aqui. Então, meus amigos, é um método que funciona, já funcionou comigo algumas vezes e já funcionou com algumas pessoas que eu conheço. Então, assim, é um método de sucesso, é um método que funciona se você aplicar mesmo assim, com afinco, com rigor mesmo, com certeza você vai conseguir bons resultados. Pode não ser, e os resultados eles vão vir dependendo do seu grau de dedicação e do seu grau de empenho, dependendo naturalmente de onde você está hoje, né? Quem já está mais longe pode chegar com mais facilidade, naturalmente, tá? Mais uma mensagem que eu quero deixar para vocês, que não interessa onde você esteja, entendeu? O importante é onde você quer chegar, e isso é muito importante ter isso em mente, tá? Então, com essas ferramentas que eu passei aqui hoje para vocês, eu vou deixar aqui, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, está aqui meu perfil, hugocastro.perito, um perfil profissional, mas quem quiser acompanhar o que eu estou publicando, esse aqui é uma opção, tá bom? E eu agradeço muito todos vocês que acompanharam a gente até aqui, tá ok? E estou
eu tenho certeza que se você perseverar e aplicar os conceitos que eu passei aqui hoje para você, tenho certeza que você vai conseguir chegar bem longe, vai conseguir vai conseguir conquistar os seus objetivos, tá bom? Então, desejo de verdade, agradeço pela presença e desejo de verdade que você tenha sido útil para você, essa nossa conversa hoje, que você tenha perseverança para poder aplicar o método, tá? Vou abrir aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, pode perguntar no áudio, é só destravar o microfonezinho aqui, ou pode mandar por escrito aqui no chat também, tá bom? Estamos à vontade, estamos à disposição aí, viu, pessoal? Na hora boa, vamos aproveitar aí que vocês... Depois vai ter muita gente assistindo essa live, essa gravação no YouTube, mas não vão ter oportunidade de perguntar como vocês estão tendo. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Jéssica perguntou se eu recomendo... Só responder a da Jéssica aqui. A Jéssica perguntou se eu recomendo fazer simulados já prontos. Olha, Jéssica, é o seguinte, muitos desses cursinhos preparatórios, né, o Estratégia, por exemplo, o Gran Cursos Online, eles oferecem esses simulados, tá ok? Agora, eu vou te falar que eu recomendo, eu não sei não, sabe, Jéssica? Depende do grau, depende de onde eles estão tirando as questões deles. Depende de onde, sabe por quê? Porque se o simulado for baseado em questão real de concurso que já caiu em prova, beleza, tá valendo, pode fazer, que você já pega o simulado prontinho, muito melhor, né? Aí sim, beleza. Agora, aqueles simulados que são inventados pelos professores, eu, particularmente, eu não gosto. Eu não gosto, sabe por quê, Jéssica? Porque ali o professor coloca a coisa mais ou menos dentro daquilo que ele ensina em sala de aula, entendeu? E não necessariamente reflete com exatidão o que a pessoa vai enfrentar no dia, entendeu? Então, assim, é muito mais garantido você montar os seus simulados com base em questões reais de prova. Mas, então, o que eu recomendo? Cheque a fonte das questões que o professor colocou no simulado, tá? Se forem questões reais de concurso, ótimo, tá valendo. Agora, se for questão inventada pelo professor, eu não recomendo muito, não. A não ser para aqueles assuntos que tenha poucas questões, assim, na praça, sabe? Que aí não tem jeito, meu amigo. É melhor uma questão do professor do que nenhuma questão. Quer ver um exemplo? Regimento interno da ADASA, entendeu? Regimento interno Vou dar um exemplo que eu fiz recentemente. Regimento interno da Câmara Legislativa do DF. Véi, o derradeiro concurso da Câmara foi em 2008, entendeu? Tinha mais de 10 anos o derradeiro concurso. Quantas questões de regimento interno da Câmara Legislativa existe? Pouquíssimas. Não dá para fazer simulado com isso. Aí, para essas questões, eu usava simulado montado pelos professores. Na época, eu era assinante do Estratégia Concurso, na época até. E aí, eu montava assim. Usava paciência para aquelas questões que eu não tinha prova para elas. Mas sempre, entre um simulado do professor e uma prova de concurso, ok? Quem é que tinha chamado? Foi a Juliana? Fernando? Quem foi que chamou? Pode abrir o microfonezinho aí. Estamos no chat aqui também. Muito interessante aqui, ó. Oi, tudo bem? Vamos responder um áudio aqui, depois eu vou ir para as mensagens. Pode falar. Quem está falando? Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Pode falar. Oi. Sobre o Hemocentro, porque eu estou precisando fazer algumas provas de concurso até chegar no bombeiro, até chegar ao concurso do bombeiro militar, que vai demorar um pouquinho até chegar, então vou ter que treinar em vários concursos antes. Certo. Quanto que está custando, são duas perguntas, quanto que está custando hoje, em média, a inscrição para esses concursos? E também como que tá hoje, assim, essa coisa do Hemocentro, sabe? Com a Covid e tudo, se você tá sabendo disso.
Tá. As inscrições, Juliana, depende do concurso. Estão variando aí entre 100 e 200 reais. Tem concurso até de 230, 150, 170. Tem concurso mais em conta, 70, 90 reais. Então, não é baratinho não, tá? É relativamente caro as inscrições, tá? Doação de sangue está normal. Os bancos de sangue, tanto o Hemocentro quanto alguns bancos de sangue privados que tem aqui no DF, estão aceitando normalmente as doações, tá? É só tomar os cuidados de isolamento social, máscara, distanciamento social, que vai ser tranquilo. Eu recomendo mesmo, viu, Juliana? Vai lá, doa, deixa teu sangue lá, auxilia quem precisa, entendeu? E é o seguinte, funciona assim, você faz uma doação, daí 2 meses pode fazer outra, daí mais 2 meses já pode fazer outra. Ou seja, num período de 4 meses, você já inteira as 3 doações no ano e já ganha ali um vale concurso, meu amigo. Aí todos os concursos aqui do DF você vai poder fazer sem taxa. Hã? Vale não? Hã? Então tá, beleza. Vale muito a pena, tá bom? Qual deve ser a frequência de resolução de provas? Estou estudando para a DASA e, salvo engano, só houve um concurso. Frequência de resolução de provas. Como eu falei, se tiver em dedicação exclusiva, se estiver estudando em dedicação exclusiva, manhã e tarde e noite disponível para estudar, eu recomendo uma tarde ou uma manhã para resolver a prova e mais 2 dias ou 3 dias para corrigir a prova, tá? Estudando detalhada e profundamente as questões que errou. Então, essa é a frequência que eu recomendo. Uma prova a cada 3 dias, ou 3, em média, uma média boa, assim, 2 a 3 provas por semana. É uma média boa, assim, de alto, para quem está com tempo para estudar, tá? Que não é tão fácil, assim, para quem trabalha, por exemplo, se a pessoa não tiver com as férias, não tiver com uma licença, alguma outra coisa, é muito difícil, muito difícil. Então, eu recomendo uma prova a cada 3 dias ou 2 provas por semana. 2, no máximo 3 por semana, tá? Quem está perguntando aqui? Qual sua expectativa de nomeação da CLDF? Quem está perguntando? Patrick? Patrick, eu não entendi bem a sua questão, a sua pergunta. Abriu o áudio aí, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo, pode falar. Seguinte, é que eu tô aprovado lá na CLDF, Patrick, mas massa, fora das cara. vagas. É mesmo, que bom, hein? Porque em 8º haviam 3 vagas. Certo, qual cargo? Saber, você que é de lá, não sei se assumiu lá, enfim. Assumi, tô lá. Qual cargo, Patrick? Qual que é a expectativa? Cargo de TI, eu não lembro agora o nome especificamente não, mas consultor técnico. Entendi. Olha, Patrick, o concurso ele foi ampliado a validade dele, né? E assim, ao longo agora do ano de 2021, existe alguma perspectiva de nomeação das pessoas que estão aprovadas aí, tá? Não é uma coisa ainda certa, tá? Assim, já cumpriu, pelo menos aqueles que estavam dentro das vagas, todos já entraram, e já entraram algumas pessoas também, além do número de vagas. Poucos, mas já entraram, tá? Aí vai depender muito da demanda, como é que está a demanda lá especificamente no setor que você passou, tá? Eu não sei te dizer assim, mas o presidente, né, que é o deputado Rafael Prudente, disse que vai ter algumas nomeações esse ano, sim. Mas, assim, eu não sei te dizer exatamente quanto tempo. E eu espero muito que se você seja nomeado, viu, Patrick? Se tu for nomeado, eu que vou fazer teu exame admissional lá, tá? Eu sou médico do trabalho lá e eu que faço os exames admissionais dos concursados. Então, rapaz, vou ficar feliz, viu? Qualquer coisa, Patrick, depois me manda me manda um zap aí que a gente conversa, tá? Dia que você precisar ir lá na Câmara, quiser ir lá conversar com algumas pessoas para entender melhor isso aí, algumas pessoas lá do seu setor, entendeu? Você me manda um zap que eu te levo lá, a gente conversa, tá bom? Hugo, esse método é porque as questões dos concursos vestibulares se repetem? Rapaz, não é que exatamente elas se repetem. Repetir não pode não, tá? Questão de concurso não pode repetir. Inclusive, se um concurso faz uma questão repetida e um candidato impugna aquela questão, ela é anulada, tá? Então, não é que elas repetem não, tá? Repetir não repete. Porém, existem milhares e milhares e milhares de formas de cobrar o mesmo assunto, entendeu?
esse método de estudo é por dois motivos. É porque não é que elas se repetem, mas elas tendem a ser parecidas, né? Assim, existe uma lógica por trás da elaboração das questões, tá? Eu já fui membro de banca de concurso, né? Já fiz aquelas maldades lá, aquelas questões maldosas lá para concurso, tá? Eu não posso dizer aqui de qual banca que a gente assina um termo de confidencialidade e sigilo, tá? Mas eu já fui, viu? De membro de bancas de concurso, fazer questão, fazer maldade lá com os candidatos, fazer peguinha, aquelas maldades que tem nas provas, tá? Quando você faz... e ali a gente tem diretrizes que são passadas pela banca para os examinadores, né, que estão elaborando as questões. Quando você resolve muitas questões da mesma banca, você aprende qual é o raciocínio dos caras que faz a questão, entendeu? Esse é que é o tchan do negócio. E outra coisa, você estuda assuntos que estão sendo cobrados, né? Você não estuda, por exemplo, assunto que não cai, né? Então, essa que é um dos grandes motivos. As provas não é que elas se repetem, vestibular e prova de concurso não é que se repetem, mas elas têm uma forte tendência de manter um modelo, né? O jeitão da prova, esse sim, ele se mantém aí ao longo do tempo, tá? Então, você aprende a fazer o raciocínio da banca, tá bom? Então, esse que é o princípio, tá? E, naturalmente, estudar pelos assuntos que estão sendo, de fato, cobrados, né? Então, essa é a ideia por trás do método, tá? Hugo, beleza. Oi. Com que frequência você recomenda revisar as questões erradas nos simulados? Muito boa pergunta, Sofia. Eu recomendo o seguinte: eu recomendo que você revise todas aquelas questões que você errou, entendeu? O negócio é que é o seguinte: se você faz assim aquela questão, se você usa aquela técnica que eu falei, né, de fazer a questão ali ficar com raiva, mesmo assim, ficar com raiva da questão que você errou, provavelmente você vai fixar melhor aquele conteúdo. Você vai estudar aquele conteúdo, vai aprender aquele conteúdo e vai guardar ele dentro de você. Você não vai precisar voltar naquele conteúdo especificamente, entendeu? Se você fizer outra prova, aquele conteúdo vai aparecer de novo. Pode ser que não apareça nessa, mas na próxima prova aparece de novo. Com as resoluções subsequentes de prova, quanto mais provas você resolver, mais você vai tendo contato com o mesmo conteúdo algumas vezes, tá? Eu não recomendo que fique voltando para ver questão antiga, não. Passou, meu irmão. É um rio que passou, já era. Novas questões que você vai fazer, elas vão trazer o assunto de novo, tá? E aí vai ser a hora de você aplicar ali, que você aprendeu aquele conteúdo, tá? Aí eu te digo, por que estudar para as questões demora mais do que resolver as questões? Né? Vocês não ligam, não, eu falo em goianês, entendeu? O goianês, às vezes, ele fala assim, ele come os plural das palavras, entendeu? A gramática do goiano, ele faz plural só no artigo, entendeu? É os carros, as pessoas, as provas. Então, vocês não espantam, não, tá? É só o jeito de dizer, eu não escrevo desse jeito, não, tá? Então, assim, as provas, elas têm essa característica, entendeu? Você faz uma, duas, três provas, elas vão estar, o assunto ele vai estar voltando à tona, né? Você vai ver mais de uma vez aquele assunto. Então, a revisão, Sofia, ela é feita dessa forma, tá? Revisando com novas provas e novamente a questão, tá bom? Ok, grata. Ok, pessoal, tem mais alguém? Quer perguntar mais alguma? Nós já estamos indo aqui para 1h50 de conversa. Puxado, né? Quinta-feira à noite, eita! Tranquilo? Bom, então tá bom, pessoal.
Se ninguém tem mais nenhuma questão, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito pela participação, pelas perguntas, pela atenção de vocês, por terem estado dedicando esse tempo aqui para a gente estar conversando, tá bom? Agradeço em nome da Casa da União, da Associação Beneficente Casa da União, pelas inscrições, foi arrecadado um bom valor, graças a Deus, para a sociedade continuar com as suas atividades beneficentes, tá? E eu agradeço de coração a todos vocês pela participação, tá bom? Agora, esse vídeo, essa nossa conversa, ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada num vídeo lá no meu canal do YouTube, e eu vou estar passando para todos vocês, né, que fizeram inscrição, o link para poder assistir essa palestra, para poder divulgar para outras pessoas, e lá também no meu canal vocês podem ver os outros vídeos em que eu falo desse assunto também, tá bom, pessoal? Então, olha, muito grato a todos, de coração mesmo, tá bom? E que Deus acompanhe vocês, que vocês consigam realizar os sonhos de vocês, com perseverança, com um querer sincero, é possível, todo mundo pode chegar lá, tá bom? Um grande abraço. Todos fiquem com Deus, tá bom?